Bom dia a todos os membros da nossa Academia da Alta Produtividade. Hoje é dia 10 de abril de 2023. Para aqueles que eu não dei, Feliz Páscoa pela passagem do dia de ontem. Sem dúvida nenhuma, foi uma semana aí que em muitas regiões do Brasil se teve muita chuva. E aí eu faço a pergunta, né, bom ou ruim, porque claro que chuva é sempre muito bem-vinda, mas para muitas regiões do centro-oeste brasileiro, nós estamos tendo problema de colheita ainda, né? Nós pegamos toda essa região ainda do Nordeste, do Centro-Oeste, é, principalmente ali Tocantins ainda. Então tem várias regiões que estão em processo de colheita. E esse último mês teve regiões aí com problema de colheita muito grande, fazendo com que houvesse perdas, então, na, pela qualidade e também quantidade de grão da cultura da soja. Então, isso, claro, tem o seu ponto ruim. O ponto bom, acredito muito, dessa última semana está para a região sul do Brasil, aonde tem soja verde, soja que foi plantada mais tarde devido à seca, aí falando mais do Rio Grande do Sul. Mas tirando essa região toda, é óbvio que nós já, quando a gente entra no mês de abril, a gente não tem mais a esperança que a chuva vai fazer alguma mudança dentro da produção que nós estamos tendo. Até porque o percentual de área plantada mais tardia e pelas as condições que nós temos de cultivares também, acaba não sendo o principal fator, né? Então, a maioria das regiões a gente requer aí chuvas basicamente até o mês de março. Mas é importante também falar que essas chuvas que vieram, né, chuvas aí principalmente é, pensando na safrinha, né, Paraná, Santa Catarina, boas regiões aí com boas chuvas que aconteceram nessa última semana. Então, já que eu estou falando de chuvas, né, nada melhor do que a gente ver então o gráfico, né, das chuvas desses últimos dias. Estamos falando aí chuva dos últimos 10 dias no gráfico da esquerda. Podemos ver que tem uma faixa aí no norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte do Paraná, tem uma parte de São Paulo também, algumas regiões manchadas aí com boas chuvas que aconteceram nessa última semana. E o gráfico da direita, que é justamente as chuvas que aconteceram nos últimos 30 dias, né? Então a gente vê muita chuva no Mato Grosso, em comparação com as outras regiões, né? A gente vê que choveu mais, onde a gente não esperava que chovesse tanto, principalmente na Bahia, mas podemos ver que daquele gráfico da semana passada para cá, nós estamos tendo aí uma mudança pelo aumento que aconteceu dessas chuvas. Chama atenção aí pela temperatura que está acontecendo dentro do Oceano Pacífico da linha do Equador. Há um resfriamento do Atlântico aqui e também há um aquecimento da linha do Equador, né? Então, são duas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando a gente pensa em esquentar o Pacífico, é bom porque é o El Ninho. Agora, o resfriamento do Atlântico, isso favorece a ter menos quantidade de chuva mais ao sul do Brasil, né? Então, esse é o principal fator que acaba acontecendo. E com relação às previsões, primeiro do NOAA, aí a gente podendo observar as maiores quantidades de chuva, principalmente para essa semana, para Mato Grosso, Goiás, Minas, São Paulo. Já semana que vem continua a questão do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, já tem uma chuva um pouco maior no Paraguai e algumas chuvas aí acontecendo em Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Então, nada melhor do que a gente vê do NOAA, a gente vê também do INMET, principalmente essa chuva, tem muita chuva em algumas regiões aí, pegando o Nordeste, Piauí, Maranhão, todo o Centro-Oeste aí com boas chuvas, né? Tem um buraco de falta de chuva já na Bahia, que é a região que menos chove, que não é a grande região de produção de grãos, e essa faixa aí de chuvas que a gente vê do Paraguai pegando aí Santa Catarina, Paraná, São Paulo, e ainda faz essa faixa, né, de chuva indo para o mar,
que é justamente saindo um pouquinho fora daquela temperatura um pouquinho mais baixa que já aconteceu no litoral atlântico, mais aí para o sul do Brasil, né? Então, essas condições que nós falamos, né, sem dúvida nenhuma, acaba prejudicando em muito todo esse desenvolvimento que nós estamos comentando agora, né? Então, eu gostaria de comentar aqui, nós vamos ter uma possibilidade de chuvas aí, principalmente para essas regiões aonde tem ainda possibilidade de produção. Então, essa informação é importante, né, que tenha essas chuvas nessas regiões. Na semana passada, nós discutimos um pouco sobre a questão dos preços da soja, né, que com o relatório do USDA acabou modificando, inclusive, todos os parâmetros aí, né, porque o relatório veio com uma possibilidade de diminuição, então, das condições de aumento de produção, aumento de área nos Estados Unidos, que fez aumentar o preço, mas já durante a semana já teve diminuição. Muitos produtores preocupados com o preço da soja, que baixou nessas últimas semanas. Não é Chicago que está fazendo isso, porque Chicago está basicamente em torno de $15 o bucho, que é um bom preço. Mas continua a questão do dólar, que baixou, e o prêmio mais baixo. Prêmio mais baixo por quê? Excesso de oferta, né, para levar embora. Enquanto não sair essa soja do mercado brasileiro, nós não vamos ter aí reação de preços. E outra coisa é a questão do dólar baixando, né? O que o mercado está dizendo, né? Qual que é a leitura que a gente faz do mercado? O projeto do Haddad, né, o projeto do governo para o mercado financeiro diz o seguinte, olha, tem um alinhamento, tem uma linha que achamos interessante, diz o mercado. E com isso, o que acontece? O dólar baixou. Então agora a sinalização possivelmente vai ser do Banco Central de dizer o seguinte, olha, está na hora de baixar a taxa Selic. Possivelmente é essa sinalização que deva acontecer aí para frente. Tá? Então vamos ver a cena nos próximos capítulos aí, principalmente aí na próxima semana. E só para os produtores de trigo aí do sul do Brasil, né, o dólar, como eu falei, 5,05, fechamento dessa última sexta-feira, e o trigo continua baixo, né? Aqui eu trazendo preço para dezembro aí, já naqueles meses $240 a tonelada que nós falamos na semana passada. Então, um preço bem abaixo daquilo que nós imaginávamos ter, né, com a possibilidade dessa próxima safra. Então, precisa acontecer algo muito diferente aí para que o preço de trigo fortaleça. Bom, com essas condições que nós estamos tendo, pessoal, dentro do mês de abril, é um mês muito importante nas diferentes regiões para se pensar já a próxima safra, pensar a correção do solo. Então, eu queria trazer a dica de hoje aí, olhar a questão das análises de solos para fazer a correção. E como realizar a correção? A correção se faz através da busca do perfil de solo equilibrado. E por que a gente fala tanto de questão de equilíbrio? Porque nós temos tanta diversidade de características dos solos do Brasil, solos mais arenosos, solos mais argilosos, que não basta ter um teor parâmetro para poder trabalhar. Nós precisamos buscar o equilíbrio, principalmente cálcio, magnésio, potássio, a questão dos bons níveis de fósforo, enxofre. Então, pessoal, a dica de hoje é vocês irem lá para o nosso material, lá quando a gente fala do manejo de solo, seja lá no curso do Arquitetando Plantas de Alta Produtividade, né, Fisiologia e Manejo da Soja, como também lá no curso do Manejo do Solo e Nutrição de Plantas, onde coloca esses parâmetros. É um momento decisivo para poder, então, chegar e preparar a nossa lavoura para a próxima safra, tá bom? Uma ótima semana para vocês e até a próxima segunda-feira.